Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez falando de plásticos, mais uma vez trazendo convidados super interessantes. E esses convidados vão trazer coisas muito boas e vocês devem se manter conectados durante todo esse nosso tempo, durante toda essa nossa interação. E hoje nós trouxemos o Ricardo Cusiol. O Ricardo, ele é técnico em plásticos, engenheiro químico, mestre em engenharia, com ênfase em polímeros, em plásticos. Ele coordena cursos online na plataforma Udemy, tem mais de 1.000 alunos. Ele tem um canal também de conteúdo técnico nessa área de plásticos no YouTube. Então, ele tem esse pioneirismo, ele gosta disso, ele é apaixonado por isso, ele sabe ir ao público, e nós tivemos a sorte de contar com a gentileza dele hoje, aqui com a gente. Então, Ricardo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito e pela generosidade de ter aceito esse convite. Obrigado a você, professor Mauro, obrigado a toda a equipe que me recebeu muito bem aí, e vai ser um grande prazer bater um papo com você e com todo mundo que está nos acompanhando aqui. Legal, tenho certeza que agora sim as pessoas não vão desconectar, as pessoas vão ficar aqui porque querem saber até o último minuto o que você tem para falar. E eu te perguntaria uma coisa, Ricardo. Uma das minhas vantagens é que eu tenho superpoderes, então eu vejo a apresentação antes de você e antes de todo mundo. Então eu vi a apresentação e essa superpoderes eu pergunto para você, Ricardo, você fala em falhas catastróficas. O nome é assim pomposo, né? Falhas catastróficas. O que você diz? Como você define o que é uma falha catastrófica no nosso mundo da engenharia? O que é isso? Eu vou trazer um dado aqui que pode, às vezes, até assustar, até por causa da palavra, né, catastrófica, como você mesmo comentou, né? Mas, no fim das contas, é mais ou menos isso mesmo. O que a gente quer dizer, que quando eu busquei na literatura essa informação, o que se quer dizer é uma peça que falha catastroficamente é aquela que ela vai deixar de fazer a sua função e todo o sistema a qual ela pertence vai deixar de fazer a sua função também, potencialmente, lógico que vai depender da aplicação em si, mas potencialmente trazendo inclusive riscos de segurança. Tá? Então uma falha catastrófica é a cessação completa de funcionalidade do componente que a gente está falando e de todo o sistema a qual ele pertence. Legal. Isso é bacana porque a gente nivela esse nível de conhecimento e os termos. Então, nós não estamos falando necessariamente de nenhum furacão para ser uma catástrofe, nada disso. É mais o nosso mundo, no mundo da engenharia, o mundo de peças, não precisa de muito para ter uma catástrofe, né? Uma peça que deixa de funcionar, um equipamento em casa que deixa de funcionar, já é uma catástrofe, dói muito para nós técnicos e engenheiros, né? Dói para a imagem da empresa também, dói para muita gente, né? Embora o exemplo que eu vou trazer, ele é sim mais catastrófico, no sentido mais literal da palavra, mas é exatamente assim como você pontuou. E dói para nós, né? Dói para nós, técnicos que amamos o que a gente faz, e a gente não consegue achar que isso é uma coisa normal, não é verdade? É verdade. Então, tá bom. Então, vamos lá, vamos aos slides e a gente conversa no final da sua apresentação, Ricardo. Boa apresentação. Obrigado, professor. E se tiver alguma dúvida no meio do caminho, também fique à vontade para fazer qualquer intervenção, que o que eu gosto é de bate-papo, tá? Mas vamos lá, eu acho que os slides já vão subir aí para a gente poder ver. E, como a gente tinha conversado, a ideia é trazer um pouco da seleção de materiais, né? Como é que a gente escolhe materiais, o foco bem para os plásticos, para aplicações de engenharia, aquelas aplicações que realmente demandam performance no nosso dia a dia. E como o próprio professor Mauro já trouxe, uma das informações que a gente encontra em literatura é que quando a gente fala de aplicações de engenharia, aquelas aplicações, como eu falei, que demandam performance, que trazem a necessidade de materiais que vão realmente trazer os mais altos níveis de propriedade, nessas aplicações, quando a gente encontra alguma falha catastrófica nos moldes que a gente acabou de definir, a gente consegue rastrear
que em cerca de 40% dos casos em que essas falhas ocorrem, o processo, a parte do processo que falhou é exatamente a seleção de materiais, ou seja, um material que está colocado naquela peça, naquela aplicação, e que por algum motivo ou outro, ele não é o material mais adequado que poderia estar sendo utilizado naquele momento. Eu sempre gosto de dizer que não existe material bom e não existe material ruim. Existe material adequado para uma determinada situação. E por situação a gente quer dizer a aplicação em si, os esforços envolvidos, o ambiente de aplicação, os processos produtivos envolvidos, geometria, enfim, todo esse conjunto que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, um material que não esteja adequadamente casado com todos esses elementos pode, em algum momento, levar a uma falha da peça, e essa peça pode vir a falhar, então, aí, catastroficamente, fazendo com que todo esse sistema pare de funcionar. E para dar um exemplo enfim, real desse caso e mostrar o quanto que, de fato, a gente precisa se preocupar com esse tipo de situação, eu vou trazer um rápido vídeo para exemplificar para vocês poderem ver como que um material não adequado para uma determinada situação pode levar a um problema. Então, vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. We have main engine start. 4, 3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Now controlling. Roger, roll, Challenger. Good, roll program confirmed. Challenger now heading down range. Engines beginning throttling down now at 94%. Normal throttles for most of the flight, 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Reports from the flight dynamics officer indicate that the vehicle apparently exploded and that impact in the water. This is Mission Control Houston. We have no additional word at this time. Before the event, from information that was available and understanding that was available, was it fully appreciated everywhere that this seal would become unsatisfactory at some temperature, and was there some sort of a suggestion of a temperature at which the SRB, I guess you call it, yes, shouldn't be run? Yes, sir. There was a suggestion of that. To answer the first question, given the configuration that we were in, that the seal would function at that temperature. That was the final judgment. NASA officials discounted the possible effect of cold weather on the resiliency of the rubber O-ring on launch day, but Commission member Richard Feynman, after examining the O-ring, had a surprise. Oh, I took the stuff that I got out of your seal and I put it in ice water. And I discovered that when you put some pressure on it for a while and then undo it, it maintains, it doesn't stretch back, it stays the same dimension. In other words, for a few seconds at least, and more seconds than that, there's no resilience in this particular material when it's at a temperature of 32 degrees. I believe that has some significance for our problem. Bom, então agora a gente pôde ver um exemplo prático de uma falha de material, né? Então você pôde ver que até no finalzinho ali o investigador ele trouxe um material, ele não tem resiliência adequada para aquela condição de temperatura em particular que estava no ambiente de aplicação. E a maior prova de que não é um material que é ruim, ele só não é adequado para aquela situação em particular, é que houveram muitos lançamentos anteriores com o mesmo material que funcionou, né? E que funcionaram. E por uma conjunção de fatores ali naquela situação, ele naquele dia veio a falhar, e aí
uma falha aí literalmente catastrófica, né, colocando até as vidas das pessoas ali em jogo, né, uma catástrofe no sentido real da palavra, né. E aí, do ponto de vista de seleção de materiais, é exatamente esse tipo de coisa que a gente quer prevenir. E normalmente aqueles 40% de falhas de processo ou de falhas de seleção de materiais que levam a falhas catastróficas, eles estão relacionados com o processo de seleção e em algum ponto desse processo que houve uma falha, e esse ponto normalmente é da onde parte a seleção de materiais, que é na definição do que eu gosto de chamar do problema a ser resolvido pela seleção de materiais, pela peça que está sendo desenvolvida. Então, como nasce uma peça? Nós, seres humanos, temos um problema e para resolver esse problema, a gente vai executar algum tipo de ação, nós vamos executar algum tipo de atividade que vai solucionar esse problema, tá? E o que acontece é que muitas vezes, como nós gostamos, né, nós seres humanos, e é uma das coisas que nos diferencia de outras espécies, para realizar ações, para realizar algumas atividades, nós gostamos de ter um produto, nós gostamos de ter uma ferramenta, né? E aí, então, a gente vai, para solucionar esse problema, fazer uma atividade, executar algum tipo de movimento. Para executar esse movimento, a gente desenvolve um produto, que pode ser um produto monolítico ou não, ele pode ter alguns componentes, eventualmente, que vão ser montados para formar esse produto, e esses componentes em si, particularmente, ou esse produto, caso ele seja um produto monolítico, vai ter uma determinada geometria. E aí, então, com essa geometria, a gente consegue encadear todo esse processo aqui para solucionar o nosso problema. Tá? O que acontece é que quando a gente chega aqui na geometria, é que começa as coisas a ficarem um pouco mais complicadas, porque junto com essa geometria vão vir as necessidades dessa aplicação, os materiais que são possíveis para construir essa geometria e os processos de fabricação que estão à disposição para a construção dessa geometria. E aqui é que começa a saga da gente encontrar o material mais adequado. Porque como você pode ver aqui, todas essas interações, né, as setinhas que estão mostrando aqui, todas elas têm as setinhas de ida e volta, ou seja, o material que eu vou escolher vai influenciar no atendimento das necessidades ou não, assim como vai influenciar o tipo de processo mais adequado para transformar esse material na geometria. E tudo isso influencia, ou deveria influenciar, a própria geometria que eu vou conceber. Ou seja, se eu vou usar um tipo de material, uma determinada geometria pode ser mais adequada do que se eu for usar um material diferente. Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo que vai ficar bem claro. E você vê, então, que tudo se influencia aqui. A única coisa imutável continua sendo o problema. Ou seja, o meu problema permanece o mesmo. Todo o resto pode ser mudado. Quando eu digo necessidades, o que eu estou querendo dizer? Bom, eu tenho, então, uma geometria que vai me ajudar a executar uma ação para solucionar um problema. Com essa geometria vem as propriedades intrínsecas de resistência mecânica, de resistência química ao ambiente que está sendo, em que esse componente vai ser inserido, intemperismo, como no exemplo que a gente acabou de ver, né? Para aquela geometria daquele anel de vedação, como é que é o comportamento de intempéries frente a temperaturas diferentes que esse material vai ver, e toda uma série de outras necessidades que vão influenciar essa geometria. Existe também uma série de materiais que estão disponíveis. Aqui no nosso mundo a gente está falando de plásticos, que são os mais diversos possíveis, mas não necessariamente existem só os plásticos disponíveis para construir um determinado produto, assim como os processos de fabricação. Agora, o mais interessante é que, vamos supor, professor, agora que o senhor apareceu aqui na tela de novo, né? Nós tenhamos um problema para solucionar e a gente pensa em uma determinada ação aqui para solucioná-lo, né? E aí, então, a gente vai determinar um produto para fazer isso daí, vamos desenhar uma geometria, vamos selecionar um material e beleza. Agora, se a gente chegar no final e conseguir criar um produto com um material selecionado, a gente vai percorrer essa linha de ação que você está vendo aí na tela. Né? Se você puder voltar com um slide aí na tela para a gente, vai ser legal. Isso. A gente vai chegar no final e vai ter o nosso produto aqui com o nosso material desenvolvido. Agora, se uma outra equipe parar para pensar no mesmo problema, pode ser que ela pense em uma ação diferente.
num produto diferente, numa geometria diferente, e aí, muito provavelmente, vão ter soluções diferentes em termos de material, em termos de processo, os requisitos, as necessidades dessa geometria vão ser diferentes. Se aparecer uma terceira equipe, provavelmente vai ter uma terceira linha de ação. Então, o que eu quero mostrar com isso também é que, apesar de existir esse processo de seleção de materiais, que é um processo iterativo, né, ele não tem necessariamente uma resposta única, ele não tem uma resposta única que seja ótima. Vários approaches diferentes podem ser encarados para chegar numa solução que resolva o mesmo problema. Tá certo? Então, eu quero trazer um exemplo agora, para que isso aqui não fique tão abstrato, mas eu acho que você quer fazer uma pergunta para mim, por enquanto. Uma questão interessante que você coloca aí, Ricardo, é o seguinte: existe toda a engenharia, existe toda a ciência de materiais, e no caso que você mostrou, no caso para lá de clássico, né, do ônibus espacial, toda a análise, tudo que foi feito, mostrou que um dos fatores que levou ao acidente eram além do mundo, além dos técnicos e dos engenheiros. A pressão de um lançamento, a política que existia, a necessidade de fazer aquele lançamento naquele dia gelado lá na Flórida. Muitos sabiam que não seria um bom dia para fazer aquilo. Muitos se calaram em relação a isso. Então, a falha ela foi muito além dos aspectos técnicos. E aí eu pergunto para você, esse mesmo caldeirão de elementos humanos, dinheiro falando pesado, aspectos técnicos, isso também só acontece quando a gente está falando de um ônibus espacial, mas isso acontece todos os dias nas nossas mazelas, nas nossas empresas, onde a gente não faz ônibus espacial, acontece também? Acontece a todo momento. Inclusive, dentro das necessidades lá, eu costumo colocar alguns desses elementos, né? Então, por exemplo, um dos elementos é o custo. Muitas vezes, e eu como atuo na área de seleção de materiais, né, selecionando polímeros para várias aplicações no meu dia a dia, eu vejo muitas vezes a gente sendo meio que obrigado, entre aspas, a escolher por um material em função do custo e não necessariamente em função da maior adequação técnica desse material para aplicação, né? Então, isso acontece a todo momento, em todas as aplicações. O ponto aqui é a gente, como técnicos, né, tentar blindar o máximo possível que aquele problema seja solucionado independente das pressões externas que possam acontecer, ou seja, também levar em conta, vamos também dizer, entre aspas aqui, o mau uso em função de pressões externas que possam acontecer em função de custos, prazos, disponibilidade de material, né? Muitas vezes, disponibilidade de equipamentos de processo. Uma das coisas que também pega muito é a gente escolher um determinado processo de fabricação em função do que está disponível na fábrica de um cliente ou na nossa fábrica, em detrimento ao que seria o mais recomendado, né? Então, usar um processo de usinagem, por exemplo, de plásticos a partir de um stock shape, né, de uma pré-forma, ao invés de utilizar já um processo de conformação como uma injeção, por exemplo. Então, existem essas pressões, sim. Agora, o ideal é a gente ter esse processo na cabeça de forma que a gente possa blindá-lo e ainda que existam essas pressões, ainda possa funcionar adequadamente. Tá? Mas é excelente essa colocação. Existe desde o ônibus espacial até a vedação que vai num eletrodoméstico que a gente usa em casa, com certeza. Eu acho que isso é bem bacana, porque o pessoal que está nos assistindo deve viver essas pressões o dia inteiro. A vida não é fácil, as pressões elas são inevitáveis, e aí surge aquela pergunta, então, o que eu faço? O que eu faço, o professor Cruziot? O que eu faço, professor Mauro? Peço a conta? E a solução não é essa. A solução é que a gente precisa de todo mundo. E a gente precisa de todo mundo até influenciando os tomadores de decisão e levando informações bastante abalizadas de modo a impedir
que coisas como essa, né, como um acidente no ônibus espacial, ou levando para o mundo mais doméstico, que por exemplo, um recall dentro da indústria automobilística, que custa milhões de dólares, evitar que isso aconteça. É nossa responsabilidade, Exatamente. como engenheiros, como técnicos, evitar que isso aconteça sem necessariamente levar ao nosso desemprego. A gente tem que saber Exatamente. conduzir isso. A gente tem que saber conduzir Exatamente. isso de forma inteligente, mas a gente não pode se omitir. Exatamente. E levando em conta que é um processo bastante complexo, você vê quantas interações existem ali, né? Quanto você mudar o final daquele processo influencia o início daquela cadeia, né? Então eu mudo uma necessidade que, por exemplo, pode ser uma necessidade de pressão, como você mesmo comentou, né? Ah, eu preciso lançar esse produto agora, eu preciso economizar, eu preciso reduzir custo, eu preciso reduzir espessura, reduzir peso, né? Como que a gente consegue absorver essas necessidades e traduzir isso para o produto, né? Tanto para o produto em si, em termos de geometria, em termos de funcionalidade, quanto para o material que vai ser escolhido também, tá? Então, e isso vai acontecer à medida que a gente conhece esse processo que estava mostrado aqui no slide, conhece todas essas interações e, portanto, conhece os possíveis percalços que podem acontecer no meio do caminho e trabalhando com uma equipe multidisciplinar que tem capacidade de avaliar cada um desses pontos, né, cada um dos pontos relativos à parte mecânica do que vai ser feito, a parte de processo, a parte de materiais, a parte organizacional de tudo isso daí. Então é assim que a gente consegue eliminar todos esses problemas. Mas eu quero trazer um exemplo para que a gente possa, até para a gente poder descontrair um pouco, né, depois desse vídeo um pouco mais pesado, para a gente possa descontrair um pouco. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo que eu trago para vocês aqui agora, tá? Imagina que a gente tem aqui esse sistema, eu vou trazer um problema um pouco mais ameno, né? Vamos supor que você vai convidar hoje no fim da noite um casal de amigos para tomar um vinho na sua casa, né? Então você vai lá, abrir aquela garrafa de vinho, vai servir esse vinho para amigos, vai passar uma noite agradável. Só que aí, de fato, agora a gente tem um problema. E essa parte do problema talvez seja uma das principais para a gente atacar aqui, entender e poder depois blindá-lo, né? Veja bem, qual que é o problema que a gente tem aqui? Bom, se eu quero servir vinho, eu preciso fazer esse vinho chegar no copo, né? Mas se eu for esmiuçar um pouquinho mais, para poder fazer esse vinho chegar no copo, eu preciso tirar o vinho da garrafa. Se eu for esmiuçar um pouquinho mais, para tirar o vinho da garrafa, eu primeiro preciso abrir a garrafa. E eu poderia ficar esmiuçando aqui a noite inteira até a gente chegar num problema mais raiz, uma causa mais raiz de todos os males que envolvem o simples ato de tomar um vinho. Mas parece ser didático, eu vou parar por aqui. Ou seja, eu tenho que abrir essa garrafa, eu tenho que tirar a rolha dessa garrafa. Então, eu vou definir esse como sendo o meu problema, aquele primeiro probleminha que a gente mostrou no processo de seleção de materiais. E aí vai chegar a primeira equipe para solucionar esse problema. E essa primeira equipe vai pensar numa solução, numa ação que é a seguinte: bom, por que eu não introduzo alguma coisa nessa rolha e depois essa coisa fixa na rolha eu vou conseguir, puxando essa coisa que eu introduzi ali, eu vou conseguir tirar a rolha, eu vou conseguir sacar a rolha aqui da garrafa. Ah, mas como é que a gente faz isso? Se eu simplesmente introduzir e depois puxar, talvez ele não fique fixo e não saia, não tenha força suficiente para sacar a rolha. Ah, mas e se a gente construir um determinado produto, uma determinada geometria, que à medida que eu rotaciono, que eu realizo uma ação de rotação, ele vai sendo introduzido na rolha, ele vai ficar fixo e depois, na hora que eu puxar simplesmente, ele vai trazer a rolha consigo, né? Então, aí essa primeira equipe vem com uma solução que a gente conhece aí como um saca-rolhas tradicional, né? Eu vou realizar uma ação de torção para que ele possa ser introduzido na rolha e com essa geometria que traz toda uma série de necessidades, de resistência, e, enfim, de tudo aquilo que a gente conversou, ele vai ficar fixo na rolha a partir do momento que eu realizar uma ação de tração, né, de puxar essa segunda etapa aqui, eu vou conseguir trazer comigo a rolha e aí a minha garrafa está aberta. Então essa é uma primeira solução. Agora, uma outra equipe
pode pegar o mesmo problema, que é sacar a rolha dessa garrafa, e vir com uma solução um pouco diferente. Por exemplo, ao invés de ter a ação de rotação e depois uma ação de tração, eu quero rotacionar, ok, mas depois eu quero, para minimizar o esforço envolvido, eu quero simplesmente fazer um movimento de alavanca. E então eu tenho um produto diferente, componentes diferentes, geometrias diferentes e, portanto, necessidades de esforços mecânicos, necessidades de performance dos materiais diferentes. E, obviamente, entre essas geometrias diferentes, como os requisitos são diferentes, os esforços são diferentes, os materiais que vão ser utilizados nessas aplicações vão, obviamente, ser diferentes. E a gente não precisa parar por aí. A gente pode encontrar diversas outras possibilidades de produtos que solucionam o mesmo problema com geometrias diferentes, com materiais que vão requerer, ou geometrias que vão requerer performance diferente, e, portanto, materiais diferentes que podem ser pensados e utilizados. E note que algumas dessas soluções, e aqui eu trouxe só uma pequena fração de todas as soluções possíveis que existem para esse mesmo problema, né? Mas algumas dessas soluções envolvem, sim, a questão funcional, a questão técnica, mas outras envolvem a questão de custos. Eu quero que seja o mais barato possível, o mais simples possível, exatamente para quê? Para atender um público específico, para atender uma demanda específica, né? E aí outros têm aquele aspecto mais técnico, como esse último aqui, que é inclusive conhecido como amigo do garçom, né? Porque tem um aspecto técnico ali que ele tem que ser capaz de fazer com uma mão apenas, enfim, tem todo um critério mais técnico. Mas vejam que existem várias soluções possíveis para o mesmo problema, portanto, para cada uma delas eu preciso avaliar todo aquele conjunto de necessidades, aquele conjunto de necessidades técnicas, aquele conjunto de materiais que estão disponíveis, aquele conjunto de técnicas de processamento que estão disponíveis, aquele conjunto de necessidades não técnicas, né, de custos, prazos, toda a questão envolvendo a segurança de cada uma dessas aplicações. Tudo isso precisa ser levado em conta para que a gente possa, então, selecionar um melhor material e a melhor geometria para uma determinada situação, e cada uma dessas geometrias eventualmente serve para uma situação mais específica, num contexto mais geral. Então é um exemplo de como que a gente pode trazer todas esses conceitos e esse processo de seleção de materiais para a nossa vida cotidiana aí, de criação de materiais. Agora, existe uma metodologia muito interessante que nos ajuda a otimizar isso daí e minimizar todos aqueles riscos que a gente vinha conversando, né? Essa metodologia é o Design Thinking. Eu gosto muito do Design Thinking, eu uso essa metodologia no meu dia a dia para a seleção de materiais, e principalmente quando a gente está em conjunto com o cliente, criando o produto ao mesmo tempo em que seleciona materiais, que é o mundo ideal, né? O produto nascer já com o material sendo selecionado, e não você cria um produto e depois vai buscar um material que atenda aquelas necessidades, que é o Design Thinking. E aí, olha, ele tem algumas etapas muito interessantes. A etapa da empatia, é onde a gente vai entender todas as necessidades, se colocar no lugar do usuário. Depois a gente vai definir exatamente o problema que a gente quer resolver, né? A gente vai entender muito bem do ponto de vista do cliente, do ponto de vista do usuário, esse problema, e vai conseguir colocar esse problema em palavras, numa sentença que possa depois ser trabalhada para a solução. Com isso, a gente consegue, então, gerar ideias, aquelas diferentes ideias. Eu vou rotacionar e vou tracionar, eu vou rotacionar e vou usar uma alavanca, eu vou usar uma mão só, eu vou usar uma mão só para rotacionar, enfim, eu vou começar a dar ideias em função do problema que foi muito bem definido aqui atrás. Com essas ideias, eu consigo começar a criar um produto, dar cara para esse produto, já começar a colocar os materiais ali para que eles possam ser testados, tá? E isso daqui é iterativo e casa muito bem com esse processo que a gente mostrou anteriormente. Aqui a etapa da empatia e da definição basicamente servem para definir muito bem o problema. A ideação e prototipagem, então aqui nessa fase de criação da geometria, criação das ações, né, que vão ser necessárias para solucionar esse problema. E o teste é quando eu vou colocar essa geometria à prova e retroalimentar se ela solucionou o problema adequadamente. Com isso, a gente consegue
em ciclos que não precisam ser ciclos para lançar um produto final, mas a gente consegue, pelo menos, fazer com que o produto vá se melhorando a cada geração que ele vai nascendo, a cada nova geração desse produto, ele vai sendo melhorado, o design desse produto vai sendo melhorado, os materiais que são usados nesse produto vão sendo melhorados, e com isso a gente consegue, do ponto de vista técnico, pelo menos, resolver os problemas. Mas, do ponto de vista das soluções não técnicas, como, por exemplo, custos e prazos, isso é muito interessante, porque ele agiliza o processo, faz com que várias mentes pensem e coloquem esforço em cima de um objetivo comum, o que acelera muito e reduz o prazo do desenvolvimento e da seleção de um material adequado. Tá? Por experiência própria, ter uma metodologia, ter um caminho a seguir, faz com que esse processo seja acelerado, seja otimizado, e as soluções que surjam daí sejam muito mais próximas do ideal do que se a gente simplesmente criar um produto e depois vai buscar um material que atenda aquelas necessidades, ou tenha um material e vamos buscar uma aplicação onde ele possa se encaixar. Essas coisas desconexas é que normalmente são responsáveis por aqueles 40% de falhas que a gente viu anteriormente. Tá? Agora, o nosso mundo aqui é o mundo dos plásticos, né? E como é que a gente encaixa, né? Como é que a gente identifica que um material plástico é o mais interessante para uma determinada geometria, para solucionar um determinado problema, e principalmente que tipo de material a gente vai utilizar. E é por isso que eu trago agora um breve resumo que também guia a seleção de materiais. Primeiro, para a gente entender, plástico é realmente a melhor solução para essa aplicação, né? Por mais que nós aqui do mundo do plásticos gostaríamos de ter uma resposta positiva para essa pergunta, né? Vamos solucionar todos os problemas que existem com peças plásticas. A gente sabe que não é assim. Tá? Então, primeiro guiar, legal, os plásticos são a melhor solução para esse problema, e se a resposta for sim, como é que a gente depois endereça o melhor tipo de polímero para uma determinada aplicação. Tá? Então, por que a gente usa plásticos? Né? Primeiro, porque os materiais plásticos fornecem uma grande versatilidade de coloração. A gente consegue usar praticamente qualquer paleta de cores que seja necessária em uma determinada aplicação, utilizando esses materiais. E pensando hoje em dia em requisitos de custos, em requisitos ambientais, do ponto de vista de preservação ambiental, isso é muito interessante, porque os materiais podem ser coloridos diretamente na massa plástica, como é o caso que a gente está vendo aqui, ou seja, a peça ela já sai na cor que você quiser, sem a necessidade, por exemplo, de um processo de pintura, que primeiro é um processo adicional ao processo de fabricação desse produto, né? Então eu vou conformar, vou dar uma geometria para esse produto, depois eu tenho que vir com um processo adicional que é para dar cor. Com os materiais plásticos, a cor já está intrínseca no processo de fabricação, ou pode estar intrínseca ao processo de fabricação, o que elimina esse processo adicional, que é custo no fim das contas. Mas do ponto de vista ambiental isso é interessante, porque apesar de já existirem algumas tecnologias e permitirem aí trabalho com pinturas mais ecologicamente amigáveis, etc., a gente sabe que é um processo que tem o seu impacto ambiental aumentado quando a gente fala de pintura, geração de efluentes, utilização de substâncias perigosas, inclusive do ponto de vista de segurança de operação. Então, a gente consegue eliminar tudo isso daí. Agora, ainda assim, ainda que a gente possa ter essa cor integral, algumas vezes, por uma questão da necessidade final da aplicação, vai ser preciso, sim, pintar as peças. E os plásticos, quando isso for realmente necessário e indispensável, eles permitem esse tipo de acabamento, inclusive alguns outros acabamentos imitando o próprio metal. Né? Quando a gente quer dar a cara de metal para um plástico, a gente consegue, através dos processos de metalização a vácuo ou de cromação, a gente consegue dar essa cara um pouco diferenciada para o material também. Tá? Em termos estéticos, quando as necessidades estéticas aparecem, os materiais plásticos têm uma boa presença aí, porque eles conseguem se adequar muito a vários tipos de requisitos desse fator estético. Agora, assim como a gente consegue cor de uma forma muito interessante com os materiais, a gente consegue transparência com os materiais plásticos de forma bastante interessante também. Sempre que a gente precisar de peças transparentes, os materiais plásticos podem nos fornecer essa transparência de
forma muito interessante, o que permite que a gente substitua materiais tradicionais, como, por exemplo, o vidro, em muitas aplicações, tá? Exatamente porque a gente consegue essa versatilidade visual nos materiais plásticos. Então, precisou de transparência, os materiais plásticos também podem prover esse tipo de solução. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje na indústria, quando a gente fala de manutenção, e não só na indústria, mas no nosso cotidiano em geral, é a corrosão, tá? E os metais, eles são muito suscetíveis à corrosão em ambientes não necessariamente agressivos, né? Então, no nosso ambiente aqui, né, com a umidade relativa que a gente tem aqui, e não tem muitas substâncias perigosas aqui no nosso ar, o ar que a gente respira, os metais são suscetíveis à corrosão nesse ambiente que não é necessariamente inóspito, tá? E aí existem algumas soluções, né? Os polímeros podem ser utilizados, inclusive, como material de proteção a esses metais. De fato, as tintas são um tipo de polímero, né? Um polímero em solução que é aplicado nos metais para proteção contra a corrosão. Mas a gente pode, inclusive, utilizar os materiais plásticos integralmente, substituindo integralmente os metais, em ambientes em que a corrosão pode se tornar um problema mais severo. Então, normalmente, quando a gente tem esse tipo de necessidade de um ambiente químico, um ambiente onde a peça vai ser utilizada, que pode prover ou promover a corrosão em peças metálicas, os materiais plásticos podem surgir como solução de algum tipo, ou como proteção, ou como alternativa de material de fato. Tá? Outras questões muito importantes e intrínsecas aos materiais são as isolações térmicas, elétricas e acústicas. Os materiais são naturalmente isolantes elétricos, naturalmente isolantes térmicos e acústicos. Isso pode ser ainda melhorado quando a gente transforma esses materiais no modelo de espumas, né? Então a gente tem toda a possibilidade de melhorar a eficiência de processos de transmissão de energia, melhorar a eficiência de processos térmicos, né? Como é que a gente estoca alimento hoje na nossa casa? Através de uma geladeira que não só usa eletricidade, e a gente consegue utilizar essa eletricidade graças à isolação elétrica que os polímeros nos proporcionam, mas também porque ela possui uma isolação térmica que, em parte, é composta por materiais plásticos que auxiliam a manutenção daquela temperatura mais baixa com um consumo de energia mais baixo também. Tá? Então, tudo isso proporciona aqui uma grande vantagem no uso desses materiais, quando a gente precisa de isolação térmica, elétrica ou acústica. Obtenção de peças complexas, então peças extremamente, com geometria extremamente complexa, podem ser obtidas com os materiais plásticos, muitas vezes reduzindo etapas de fabricação, o que em outros materiais mais tradicionais, como por exemplo os metais, exigiriam várias etapas de fabricação, uma usinagem aqui, depois uma outra usinagem em outro centro de usinagem para fazer algum tipo de elemento mais diferenciado, ou muitas vezes peças diferentes que precisam ser usinadas separadamente e depois montadas por uma questão de impossibilidade ou maior dificuldade de usinagem daquele conjunto como um todo, tá? Podem ser solucionadas com a fabricação de peças plásticas em uma etapa ou com muito menos etapas de fabricação comparado com materiais tradicionais. Isso também, do ponto de vista de custos, acaba ajudando. Veja, a gente acaba tornando um material mais robusto às pressões externas de custo e, com isso, minimiza aí essas pressões externas que podem levar a uma falha pela escolha incorreta de material também. Mas sempre que a gente pensar, nossa, essa peça é complexa, essa geometria é complexa, bom, será que os materiais plásticos podem gerar uma solução aqui? Vamos dar uma olhada no ambiente de aplicação, vamos dar uma olhada nos esforços envolvidos e possivelmente a gente tem uma solução. E muitas vezes, quando a gente está falando de peças complexas, a gente consegue reduzir também as etapas de fabricação, reduzindo custos. Tá? Do ponto de vista ambiental, de preservação ambiental, os materiais plásticos são interessantes também. Então, são recicláveis, na sua grande maioria, ou seja, permitem que as peças que chegam ao seu fim de vida não necessariamente tenham que parar no meio ambiente, mas possam voltar para o ciclo de produção e evitar o problema de acúmulo de resíduos no meio ambiente. Mas não só isso, quando a gente olha do ponto de vista de pegada ambiental, né, uma vez que a gente está falando de materiais mais leves, materiais que consomem menos recursos para a obtenção da matéria-prima, né,
para a obtenção do material plástico em si, antes dele virar peça, e mesmo depois na transformação, esses indicadores de pegada ambiental muitas vezes são mais interessantes do que os materiais metálicos, e por isso, quando a gente está pensando em sustentabilidade, pode parecer um contrassenso, mas os materiais plásticos são sim, quando bem utilizados, quando a gente constrói esse processo de seleção de forma adequada, a gente consegue extrair os benefícios ambientais dos materiais plásticos também, tá? Muito bem. Finalmente, quando a gente fala de resistência mecânica, é um aspecto que pode, às vezes, eriçar os pelos dos engenheiros mecânicos, né? O material plástico, ele não é tão resistente quanto os materiais metálicos, por exemplo, né? E, de fato, se a gente pegar a resistência absoluta do material, o valor de resistência à tração, por exemplo, de um material, o valor de rigidez de um material, por exemplo, de fato, comparando ficha técnica com ficha técnica, eles vão ser menores. Porém, quando a gente avalia a resistência específica de um material, ou seja, pegar a resistência mecânica, seja tração, impacto, flexão, de um material, e dividir essa resistência pela densidade desse material, a gente vai ter um índice que pode ser usado para comparação. E aqui eu trago alguns metais que são usados para construção. Então, o zinco vai ter um índice, né, pegando a resistência, por exemplo, a tração, e dividindo pela densidade, de 34. O aço, que é um material dos mais utilizados na indústria de construção, tem um índice de 52, porque é um material, é um super material, muito resistente, porém ele é muito pesado. Então esse índice acaba ficando um pouco mais limitado. Aí começam os materiais metálicos, que são usados nas famosas ligas leves, na indústria de aviação, né? Então o alumínio, que quase dobra esse índice quando a gente fala do aço, o magnésio, que multiplica por 3 quase esse índice, e aí finalmente, a gente vê os materiais poliméricos, que podem chegar para aqueles materiais de engenharia super desenvolvidos até um índice mais de 3 vezes maior do que, por exemplo, o aço, quase 50% maior do que quando a gente compara com o alumínio. E esse fato faz com que, quando a gente seleciona o material adequadamente, seguindo aquele processinho lá, utilizando o material, trabalhando na geometria da peça, a gente possa conseguir peças que pesem 40% menos do que o alumínio, por exemplo, tendo a mesma resistência mecânica, tá? E com isso, a gente consegue, então, de novo, trabalhar do ponto de vista técnico para solucionar os problemas que aparecem no nosso dia a dia, né, aquele processinho que a gente viu, mas atender muitas das necessidades que colocariam pressão no sistema externamente, tá? Vamos dar uma olhada em alguns exemplos, só para a gente ver como é que foi a seleção de materiais, como é que foi para escolher o tipo específico de material que a gente estudou. Então, eu quero trazer um primeiro exemplo aqui, é um cárter automotivo, tá? O cárter é aquela peça que fica embaixo do motor do carro, que vai ser o reservatório de óleo desse motor, tá? E que tradicionalmente é uma chapa metálica estampada ou uma peça de alumínio injetada e usinada, tá? Aqui, nós trabalhamos em substituição a essas peças metálicas, fazendo uma peça 100% plástica, tá? E o mais interessante, com integração de funções. Toda essa geometria que você está vendo aqui agora, ela foi produzida em uma etapa. Num tiro de injeção, a gente tirou toda essa geometria, ou seja, o cárter propriamente dito, já com os insertos metálicos para montagem, com os tubos pescador, tubo de retorno, tudo montadinho, alojamento do filtro de óleo, também já integrado na moldagem, tudo isso em uma única etapa de fabricação. Ainda teve algumas etapas posteriores para colocação de anéis de vedação, gacheta, o próprio papel de filtro aqui, mas toda a geometria em si partiu, foi obtida em uma única etapa, inclusive com roscas de montagem externa, rosca interna para montagem de sensores e componentes, tudo isso feito em uma única etapa, reduzindo a quantidade de passos para ter uma peça funcional bastante, reduzindo peso, reduzindo custos, tá? E como é que a gente chegou nesse material? Levando em conta todos os requisitos da aplicação, partindo de uma peça já existente, a gente fez o screening dessa peça, qual que é a temperatura que a gente precisa, qual que é os esforços mecânicos, simulações computacionais, né, como é que a gente consegue provar que esse material vai atender às necessidades, e desse teste, inclusive, veio um resultado muito interessante, que foi um teste de impacto de
pedras, requisito para essa aplicação, em que na simulação computacional o material plástico estava mostrando uma resistência, inclusive, superior à do alumínio. A peça de alumínio estava mostrando uma possível fratura e a peça plástica uma possível sobrevida no teste. E aí, quando partimos para o teste prático, com um canhão realmente, né, um canhão que atira esferas metálicas, isso se comprovou, mostrou que a peça, e nesse caso aqui a gente está falando de um nylon, né, um nylon 610 com 30% de fibras de vidro, de fato suportou esforços mecânicos no impacto de pedra superiores à tradicional de alumínio injetado e usinado. Tá? Então, um trabalho bem interessante aqui de seleção de materiais para a solução desse problema automotivo. O principal benefício aqui foi a redução de custos e a redução de peso. Tá? Essa peça aqui em particular reduziu 40% o peso comparado com a tradicional de alumínio. Depois, uma outra peça muito interessante, um duto de ar. Aqui, a principal vantagem foi a redução do número de componentes. Né? Então, a gente tem aqui 2 bocais de borracha termofixa, que não é reciclável, as abraçadeiras, parafusos para montagem e o duto propriamente dito feito de alumínio também, em comparação a uma peça feita com material, encontrando um material mais adequado para essa aplicação. Um material que permitiu que a gente trabalhasse de uma forma mais eficiente, com os mesmos requisitos, né? O mesmo problema, transportar de um lado para o outro, com as mesmas necessidades, simplesmente encontrando um material mais adequado, redução da quantidade de componentes, obviamente teve uma redução de custo, de peso aqui, mas o principal foi reduzir de 5 componentes e 7 operações de montagem para 1 componente e 2 operações de montagem. Então, um grande benefício para a indústria. E aqui a gente está falando de um elastômero termoplástico base poliéster, que substituiu essa aplicação. E uma última peça que eu quero mostrar, uma peça em PPA, uma poliftalamida com 50% de fibra de vidro, em que a gente utilizou para a fabricação de uma dobradiça de porta de tratores, tá? Uma porta de tratores que tinha uma demanda muito grande, primeiro, de exposição a intempéries, uma peça que vai trabalhar 100% do tempo sob sol, chuva, calor, tá? Então o material precisou suportar todos os esforços de intempéries para essa aplicação, esforço mecânico bastante grande, né? Uma peça pesada, uma porta de trator, imagina, que muitas vezes é tratada de uma forma um pouco mais bruta, né? No abrir, no fechar, não é o mesmo tratar de abrir uma porta de uma BMW, né? Mas ainda assim o material precisou suportar todos os esforços mecânicos e não perder essa característica de suportar os esforços mecânicos com a exposição a intempéries, e aí a gente fazendo todo aquele processo de trabalhar junto com as necessidades, trabalhar junto com a geometria, chegamos a uma PPA com 50% de fibras de vidro, tá certo? Então, esses são os exemplos que eu gostaria de trazer para vocês e para mostrar como é que a gente trabalha com o processo de seleção de materiais. E é isso, professor Mauro. Agora, me coloco à disposição para as interrogações finais. Excelente, excelente, porque nós, no meio, a gente conversou um pouquinho sobre a responsabilidade que todos nós temos quando a gente prevê um risco, prevê um uso inadequado, a gente, de uma forma polida e de uma forma corporativa, levar esse problema para cima. Isso pode evitar acidentes, isso pode evitar recalls, e mesmo pode levar a melhorar toda a performance, o desempenho da sua empresa. Qualquer falha é muito negativa. Agora, uma segunda pergunta para a gente finalizar puxa, o Ricardo veio aqui e falou da melhor escolha de materiais. Agora, para você fazer a melhor escolha de materiais, você tem que conhecer os materiais, né? Então, o conhecimento tem que ser amplo, tem que ser bastante lateral, tem que conhecer vários materiais. Às vezes, não tão se aprofundar em algum dos materiais, mas ter uma ampla visão de todo o espectro de materiais poliméricos hoje disponíveis, com os seus aditivos, com os seus reforços. Quer dizer, hoje é bastante amplo tudo isso. E aí a pessoa que está assistindo, está aqui conectado com a gente, ela quer saber como é que ela faz
Como é que ela faz para chegar a esse ponto? Como é que um profissional amadurece a ponto de conseguir enxergar esse espectro de materiais sem se perder e definir qual que é o melhor? Qual é o conselho que o Ricardo Cusiol, depois de tantos anos, pode passar para esse pessoal que está com essa dúvida agora com a gente? Olha, do ponto de vista dos materiais plásticos, inclusive, normalmente essa apresentação, inclusive, eu coloco uma pitadinha onde a gente fala um pouco dos diferentes materiais plásticos também, para ajudar. Mas, o melhor conselho que eu dou é o seguinte: quando a gente vai trabalhar num processo de seleção de materiais, e idealmente ele vai estar embutido no processo de criação de um novo produto, o ideal é que a gente tenha uma equipe multidisciplinar. E o que é uma equipe multidisciplinar? É você ter o dono da peça participando do processo. O que é o dono da peça? É aquela pessoa que conhece todos os requisitos, onde essa peça vai ser utilizada, quais são os esforços que ela vai estar envolvida, qual é o ambiente de aplicação, o que pode e o que não pode nessa peça, né? Então, ela vai estar exposta ao frio, é sempre que ela vai estar exposta ao frio? Não, é de vez em quando. E se isso acontecer, vai ter um stop no processo ou não? Não, vai continuar trabalhando. Então é a pessoa que conhece profundamente o funcionamento da peça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter alguém especialista no material. E se vários materiais forem considerados, é interessante que você tenha um especialista de cada um para que eles possam debater e às vezes até se digladiar e o vencedor vai levar. Mas é aquela história, alguém que possa fornecer os insights a respeito de, olha, você está falando que esse material vai trabalhar no frio, esses materiais aqui, eles não trabalham legal no frio. Ou esse material, essa peça vai ter contato com uma determinada substância química, né? No mundo do automotivo, né, a gente tem as famosas substâncias de limpeza que são terríveis para os plásticos, né? Olha, alguém que fale que o dono do produto vai falar que essa peça vai ter contato com essa substância, o cara da resina, ó, eu acho que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, né? Talvez os materiais plásticos não sejam os melhores candidatos. Ou se você ainda quiser usar o material plástico, o custo vai ser aqui em cima. E aí, como é que fica? Então, ter um especialista na área de materiais também. Ter um especialista na área de moldagem, o cara que vai transformar aquele material em peça, né? Para que ele possa falar assim, nos prazos que você está pedindo não dá para fazer. O especialista no molde também, né? Olha, do jeito que você está concebendo essa peça, uma só não é possível. Eu vou precisar fazer 2 peças e montar depois. Então, essa equipe, quanto mais interdisciplinar ela for, melhor. Porque, com certeza, nesse caso, em pouco tempo, alguém vai levantar a mão e vai identificar alguma coisa que precisa ser aprimorada para que aquele processo como um todo não saia dos trilhos em algum momento ao longo do processo. Então, a melhor dica, o melhor conselho que eu dou é: trabalhe com uma equipe multidisciplinar. Quanto mais mentes pensando com backgrounds diferentes, melhor. Alguém que seja especialista em normas, né, especificações, regulação governamental, muitas vezes algumas aplicações são sujeitas à regulação governamental, então precisa ter alguém que entenda dessas regulamentações, entenda das normas, porque às vezes não é só atender tecnicamente uma função. Se a gente não tiver um documento para que aquele material possa seguir em frente, ou para aquele produto seguir em frente, por falta de um documento que não tem nada a ver com aspectos técnicos, a gente pode brecar e pode ser uma falha do processo também. Tá? Então, meu melhor conselho é esse: equipe multidisciplinar. Legal, muito obrigado. Eu acho que primeiro que a apresentação foi excelente em termos de conteúdo. Obrigado. Eu acho que todo mundo aprendeu bastante, todos nós aprendemos muito. E depois, os conselhos, né? Porque eu sempre digo, a pessoa que se conecta, ela tem que, depois de 40, 50 minutos, ela tem que sair diferente. Então, cada webinar, cada conexão tem que ter o poder transformador. Eu acho que hoje você fez a sua parte. Eu tenho certeza que algumas pessoas sairão transformadas desse webinar, e eu tenho certeza que a gente vai voltar a conversar nesse mesmo canal, Ricardo. Muito obrigado pelo seu tempo novamente. Eu que agradeço novamente todo o convite, toda a acolhida, e
Com certeza, me coloco à disposição sempre que houver um novo tema que eu possa contribuir, podemos bater um papo aí que a gente participa novamente, sem problema nenhum. Então tá bom. Obrigado. Muito obrigado a Um todos. abraço. Tchau, tchau.